Uma mulher pensa ter encontrado o relacionamento perfeito, mas o que ela não sabe é que seu parceiro é um canibal e está a atraindo para uma armadilha mortal. Essa é a história do filme de terror e comédia chamado Fresh. Alerta de spoilers a seguir. Noah está em um encontro com o Chad, um cara que ela conheceu através de um aplicativo de relacionamentos. Mas infelizmente, o encontro não vai muito bem, porque Chad se revela ser um cara narcisista, falando apenas de si mesmo e criticando a aparência de Noah durante todo o encontro. Ao saírem do restaurante, Chad sugere que eles poderiam sair novamente. Porém, Noah desconversa, e quando o cara percebe que está prestes a tomar um fora, ele insulta a protagonista e diz que ela não faz o tipo dele. No outro dia, Noah está treinando boxe com sua melhor amiga, Molly, e se abre com ela sobre a péssima experiência que teve na noite anterior, e lamenta não estar em um relacionamento. Mas Molly a tranquiliza dizendo que ela não precisa de um homem para viver, e Noah parece se sentir confortada naquele momento. Porém, ao chegar em casa, ela novamente entra no aplicativo de relacionamentos à procura de um novo encontro, mas de novo ela não tem sorte. Quando ela vai ao supermercado, encontra Steve que conversa com ela sobre algodão doce. No entanto, essa foi apenas uma terrível tentativa de Steve de flertar com ela, mas mesmo assim, no final da conversa, ele pede o número dela e a protagonista acaba lhe entregando. Depois disso, Noah se encontra com Molly e fala de forma empolgada sobre o encontro casual que ela teve com Steve e afirma que ela se sentiu atraída por ele. Molly começa a rir e brinca que se a Noah está falando tão bem de um cara, ele provavelmente deve ser casado. Mesmo assim, Noah está preocupada porque Steve ainda não enviou uma mensagem. Quando está voltando para casa, ela se surpreende e fica feliz ao ver que Steve lhe mandou uma mensagem a convidando para sair. Eles vão para um bar e, enquanto bebem, eles começam a se conhecer. E Steve conta para Noah que ele é um cirurgião plástico. O encontro vai muito bem e eles terminam a noite dormindo juntos. Quando Steve vai embora, a protagonista liga para sua melhor amiga e fala para ela animada sobre tudo o que aconteceu na noite anterior. Molly fica curiosa para conhecer Steve devido a toda aquela empolgação de sua amiga. Mas Noah diz que ele não tem nenhuma única conta nas redes sociais e Molly alerta que aquilo poderia ser uma bandeira vermelha. Porém, a protagonista fala que Steve é muito cativante para se importar com isso. Antes de terminarem a chamada, Noah menciona que o barman que estava trabalhando no bar na noite passada era um ex-namorado de Molly. Algum tempo depois, Noah e Steve se encontram na casa dela. O encontro vai tão bem que quando Steve convida Noah para uma viagem naquele final de semana, a protagonista concorda prontamente. Quando Noah conta para Molly sobre a viagem, sua amiga suspeita daquilo e diz ser perigoso, já que Noah nem sequer sabe direito onde vai ficar hospedada. Mas a protagonista ignora os avisos da amiga. No outro dia, Steve busca Noah em sua casa, em seu carro, e lhe diz que eles vão para a casa dele essa noite e viajarão no dia seguinte, porque o trânsito está péssimo aquele dia. Ao chegarem na casa dele, Noah fica imediatamente impressionada com a casa, mas também se sente insegura por estar no meio do nada. Pouco tempo depois, ela percebe que o sinal de celular naquela área não é bom, e Steve diz que o Wi-Fi também está com problemas. Enquanto eles conversam, ele oferece uma bebida para ela que ela bebe imediatamente. Alguns minutos depois, Noah começa a se sentir tonta, e embora ela tente se manter acordada, ela acaba desmaiando. Momentos depois, ela acorda e percebe que está em uma sala diferente com Steve à sua frente. Ela pergunta o que aconteceu e ele imediatamente fala que a drogou. No início, a garota pensa que ele está apenas brincando, mas quando ao tentar se levantar, ela percebe que suas mãos estão acorrentadas ao chão. A protagonista começa a chorar e implora para ele retirar as correntes dela. Porém, Steve não fala nada e começa a se aproximar. Noah surta e grita para que ele se afaste dela. Steve grita para que ela cale a boca e explica para ela que ele vende carne humana e pretende vender a dela. No entanto, seus clientes preferem carne fresca, e por isso ele vai manter ela viva pelo máximo de tempo possível. Quando o vilão sai do quarto, Noah começa a gritar por ajuda e uma garota a responde. Ela pede ajuda, mas a outra garota diz que elas estão na mesma situação e que por estar ali há mais tempo, ela está sendo devorada pouco a pouco pelos clientes de Steve.
Enquanto isso, Molly começa a ficar preocupada com o desaparecimento de Noah e lhe envia uma mensagem de texto que é respondida por Steve. Ele envia para Molly uma foto do lugar, porém Molly desconfia daquelas mensagens e começa a pesquisar sobre a foto na internet e se assusta quando vê que a mesma foto do lugar está presente no Google, descobrindo que não foi Noah quem lhe enviou. No cativeiro, a protagonista pede para ir no banheiro. Então Steve a acompanha até o banheiro. Entretanto, assim que eles chegam ao corredor, a garota tenta fugir. Steve consegue pegá-la e a deixa inconsciente. Quando acorda, Noah está em uma mesa de cirurgia e Steve lhe diz que aquele é o seu castigo por ter sido uma má garota. Com ela ainda consciente, mas sem forças para se mexer, o vilão retira suas nádegas para vendê-las. Enquanto isso, Molly vai até o bar em que Noah se encontrou com Steve e pede para seu ex-namorado, Paul, a identificação de Steve, porém Paul diz que ele não pode fazer isso porque poderia ser demitido. Molly vai embora, mas ainda acha que seu ex-namorado vai mudar de ideia sobre isso. De volta à sua cela, Noah está conversando com a garota da cela ao lado e as duas se confortam. Enquanto conversam, Noah confessa que dormiu com Steve, e isso surpreende a outra garota, porque nenhuma outra que já havia passado por ali tinha dormido com ele antes. Mais tarde, Paul envia a identificação de Steve para Molly através de uma mensagem de texto. Ao chegar em casa, Molly pesquisa pelo nome completo do vilão e acaba encontrando o Facebook de sua esposa. Acontece que Steve é casado e tem 2 filhos. No outro dia, Molly vai até a casa da esposa de Steve em busca de Noah e envia sua localização para Paul caso as coisas não acabem bem. Enquanto isso, a protagonista recebe algumas revistas para se entreter enquanto ainda está em sua cela. Curiosa, Noah pergunta por que Steve dormiu com ela. Ele admite que gostou dela, mas complementa dizendo que aquilo foi um erro. E sai da sala. Entre as páginas, Noah percebe que alguma das vítimas anteriores de Steve deixou palavras encorajadoras escritas na revista, dizendo: "Se você está lendo isso, significa que ele gosta de você. Use isso ao seu favor." Noah segue o conselho e tenta se aproximar de Steve, perguntando qual o sabor da carne humana, e ele responde de forma sincera. Na casa de Steve, Molly está conversando com Anna, a esposa de Steve. Anna parece inocente com relação a tudo aquilo. Steve chega na casa e vê as duas juntas, porém mantém a calma. Entretanto, quando está saindo, Molly liga para o celular de Noah e o telefone toca no bolso de Steve. Sem opções, o casal não vê outra saída a não ser capturar Molly e Anna a nocauteia por trás. Quando volta para o cativeiro, Steve vai até a Noah e pergunta para ela por que ela queria saber sobre a carne humana. A protagonista diz que estava curiosa, e apesar de achar estranho o vilão, a convida para jantar e lhe entrega uma muda de roupas. De volta à sua própria casa, Steve fala para sua esposa que essa noite vai precisar resolver umas coisas de trabalho, e a agradece por ser uma boa cúmplice. Antes de sair, ele pergunta como estão seus filhos e dá um beijo rápido em Anna. Quando Anna vai tomar banho, ela tira suas roupas, revelando uma perna protética. No jantar, Steve cozinha algo especial com carne humana para Noah, e ambos compartilham um tempo tranquilo com vinho. E Noah pergunta para Steve como ele começou a fazer essas coisas. Ele conta que uma vez criou coragem para experimentar carne humana e se viciou pelo gosto. Então ele encontrou pessoas que compartilhavam desse mesmo gosto e fez seu nome na indústria, entregando produtos para quem estivesse disposto a pagar por eles. Em seguida, Steve oferece para a garota um prato feito com carne humana, e embora soubesse a crueldade por trás daquilo, Noah se obriga a comer e finge não sentir nojo enquanto mastiga dizendo que o gosto é indescritível. Depois de levá-la de volta para seu quarto, Steve pega Molly e realiza uma cirurgia. Enquanto isso, Paul sente que algo está errado e planeja seguir o local que Molly o enviou. Por outro lado, o plano de Noah parece ir muito bem, porque Steve volta ao seu quarto e lhe dá um lindo vestido, a convidando para jantar novamente esta noite. Ele também lhe dá alguns produtos de higiene para que ela possa se refrescar. Os dois se vestem bem, antes de terem um jantar romântico, à luz de velas com carne humana novamente. Após o primeiro prato, Steve mostra para Noah um compartimento escondido atrás de um quadro onde o vilão esconde os pertences de todas as vítimas que ele captura.
Entretanto, Noah não vê os seus pertences e Steve diz que os dela estão com ele antes de voltarem a comer. Noah percebe que o telefone de Molly está ali. Após a refeição, Noah o convida para dançar e ambos acabam indo para a cama, mas antes, Noah vai ao banheiro e quando volta, ela desce fingindo que vai fazer outra coisa. Mas em vez disso, ela apenas morde a virilha dele. Ele grita de dor, dando a Noah a oportunidade de colocar pasta de dente em seus olhos. Ela consegue pegar as chaves dele e se soltar antes de trancar Steve dentro da própria cela dele. Noah corre para libertar Molly e depois as duas soltam a garota que ficava ao lado da cela de Noah. Com Steve atrás, as três tentam escapar. Elas emboscam Steve na cozinha e o atacam juntas para tentarem escapar daquela situação. Entretanto, por ser mais forte, Steve está se saindo bem na luta contra elas, e quando ele tenta prender Noah, uma das garotas, o apunhala na perna. Em seguida, Molly acerta um chute na cara de Steve. Antes de correrem, Noah se certifica de pegar os seus celulares, mas elas estão muito lentas devido à situação em que se encontram, e por isso Steve volta a persegui-las com uma arma. Paul chega ao endereço de Steve, mas ao escutar barulho de tiros, ele foge. Anna chega logo em seguida e, ao ver os rastros sangrentos da luta, ela escuta barulho de tiros e vai procurar por Steve lá fora. Lá fora, Steve persegue Noah e a encontra escondida atrás de uma árvore depois que seu celular toca. Molly percebe isso e ataca Steve, o derrubando no chão para salvar a sua amiga. Com ele no chão, as garotas se aproximam e Noah atira na cabeça de Steve com a sua própria arma. Elas correm para um lugar seguro e quando estão prestes a sair de lá, Noah decide voltar para pegar seu celular. Anna encontra o corpo de seu marido e logo em seguida encontra Noah. Anna finge ser uma das vítimas de Steve e ataca Noah a enforcando. Mas Noah apunhala Anna no pescoço com suas chaves, porém nem isso é capaz de parar Anna até que Molly chega e esmaga a cabeça de Anna usando uma pá. Com o casal de canibais mortos, as garotas finalmente podem sair daquele lugar. E esse foi o resumo do filme Fresh. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque isso me ajuda muito. Até a próxima e bons filmes!